Eu combinei com a Raira que na hora que eu estiver nervosa, que eu for gaguejar, que ela entra. Que nada, a gente vai conversar, Joana. Legal, de boa, pá. Vou perguntar. Hã? Você quer que eu saia? Eu sou uma mulher séria. Eu percebi. Você quer que eu veja se já entrou, filho, aqui? Saiu. Já, viu? Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Mentalize. Eu sou Miro Veloso e quero agradecer a todas as pessoas que todos os dias estão conosco, nos acompanhando, todas as vezes em que a gente traz, né, uma edição do nosso podcast. Nosso podcast de hoje, nós temos duas convidadas, duas pessoas maravilhosas. Estamos neste mês, né, comemorando aí o mês da mulher, ou seja, honrando, né, essa peça, essa figura, né, essa criação tão maravilhosa que Papai do Céu fez, que é a mulher. E hoje nós vamos estar conversando com duas mulheres que não só não só fazem, mas fazem e acontecem, né? A primeira delas é a Raira Carla. Ela tem apenas 30 anos, é uma visionária e empreendedora apaixonada, fundadora do grupo do empreendedorismo feminino. Essa palavra é terrível. Elas inspiram com uma trajetória marcada pelo compromisso com a inclusão e o empoderamento feminino. Raira se destaca como uma funcionária pública dedicada e uma influenciadora da terra-mãe do Brasil. Ela se formou na Renova BR, a maior escola política do país, onde se tornou a única mulher candidata a vereadora da Costa do Descobrimento a conquistar esta importante formação. Com sua experiência e liderança, Raira busca inspirar outras mulheres a se posicionarem e a transformarem suas realidades por meio do empreendedorismo e da política. Com um olhar atento às questões sociais e um coração voltado para a transformação, Raira Carla é uma referência para aqueles que desejam ou aquelas que desejam fazer a diferença em suas comunidades. Sua missão é criar um mundo mais igualitário e cheio de oportunidades para todas as mulheres. Ela é Raira Carla. Dá uma olhadinha pra lá, Raira. Gente, que honra, que apresentação, viu? Muito obrigada. Segura a onda aí, porque agora nós temos outra figura maravilhosa, amiga nossa, nos conhecemos na campanha política. Eu quero falar dela, Joana Souza. Joana Souza é bacharela em Humanidades, bacharela em Direito, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduanda em Direito do Consumidor, secretária da pasta da mulher do PSB, em Porto Seguro, ex-chefe de gabinete da Câmara Municipal de Porto Seguro, ex-integrante do CRAM-PS, ex-integrante do coletivo Seguras e Sem Medo, atualmente compõe a equipe Barros e Neves Advocacia e Soluções Jurídicas. Então, como vocês estão vendo, hoje, né, as convidadas são pesadas, não na gordura, pesadas no seu currículo, e quem tá nervoso sou eu, viu, papai? Porque conversar com duas figuras com um currículo tão extenso, tão maravilhoso, não será fácil. Mas eu já botei na minha cabeça de que hoje vocês serão minhas professoras, vão me ensinar um monte de coisa, né? Vão falar aquilo que eu não sei.
E eu quero parabenizá-las por todo esse currículo maravilhoso. Quero agradecê-las por terem saído de tão longe, Raira ter vindo de Cabralha, certo? E Joana de Arraial da Ajuda, né? De Porto Seguro, para estar aqui conosco. Joana, boa noite. Suas considerações iniciais. Boa noite. Gostaria de dizer que eu estou extremamente honrada com o convite. Como você falou, a gente se conheceu na política e, assim, a gente já tem um trabalho aí com violência doméstica à frente dessas pautas desde 2018, ainda na faculdade. Me formei na Universidade Federal do Sul da Bahia e o meu período de estágio, eu fui para o CRAM, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, que é aí o que vai trabalhar junto com a DEAN, junto com a assistência social. Então, ali se iniciou, né, a minha luta à frente da violência doméstica em Porto Seguro. Ok. Raira, boa noite. Não, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Estou extremamente honrada pelo convite de estar aqui expandindo também Cabralha para a área de cá, né? Trazendo Cabralha para cá. Quero falar também como eu e a Joana a gente se conheceu, que foi através de uma luta para que a DEAN de Porto Seguro funcionasse 24 horas. Então a gente estava lá com os cartazes, não foi, Joana? Lá, funcionamento 24 horas, ao governador Jerônimo. E é isso que se resume a vida de uma mulher hoje. É muita luta, muita luta. E por mais que hoje muita gente tenha banalizado a luta, o feminino, o feminismo, a gente tem que trazer sempre o real, né, dessa luta. Que é o quê, Joana? Que é a gente tá aí procurando políticas públicas, tá participando, né, de ações como o CRAM, como o Seguras e Sem Medo, né, como elas inspiram, né, que a gente traz aí, como elas empreendem também de Porto Seguro, que inicialmente era só o fortalecimento do empreendedorismo feminino, mas foi tanta demanda de violência doméstica que nós, como líderes, tivemos que buscar conhecimento nessa área para estar ajudando essas mulheres. Ok. Eu gostaria só de fazer um adendo em relação ao mês da mulher, em relação ao nosso convite de estar aqui, e dizer que comemorar o 8 de março é muito além de receber flores, de receber presentes, de falar, olha, o mês da mulher, vamos comemorar. O dia 8 de março e o mês inteiro e o ano inteiro é um ato político, porque estar aqui, ter essa oportunidade de falar sobre assuntos tão importantes é também uma extensão do que é ser mulher e de estar aqui levando a voz para muitas outras que não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas que lutaram para que eu e Raira estivéssemos aqui hoje. Ok. Essas são as palavras iniciais das nossas duas convidadas de hoje, né? Joana Souza e Raira Carla, né? Joana, eu queria começar esse bate-papo nosso voltando lá no início de tudo. Em Gênesis diz... Como diz no direito, no Código de Hammurabi, lá atrás. O Código de Hammurabi, não é? Em Gênesis diz que Deus, quando criou Adão, olha para ele e diz, está faltando alguma coisa, né? E acontece então a primeira cirurgia do mundo, eu digo isso, a primeira cirurgia, quando Deus vai lá e dá uma anestesia em Adão, não é? E tira das costelas dele, para aqueles que creem, não é, uma linda mulher, e diz, essa aqui é o que estava te faltando, né? É a sua metade, essa será a sua adjuntora, aquela que vai estar lhe ajudando, aquela que estará do seu lado. Mas, Raira, no decorrer do tempo, a gente vê que na própria história bíblica, as mulheres no censo, elas não eram sequer contadas. Parece que essa história da luta das mulheres, naquele tempo, não é, havia já uma certa exclusão da mulher. Quer dizer, o divino Deus valorizou tanto, disse a Adão que ele sem ela era sem nada, como eu sem minha gatinha fico perdido, certo? Mas, de repente, nasce no censo onde só os homens eram contados, as crianças eram contadas, mas as mulheres não. Isso vem de lá para cá até hoje. O que você acha? Como o porquê, não é, que as mulheres hoje estão precisando lutar tanto, não é, para serem reconhecidas, lutar para terem salários igualitários,
lutar para ter o mesmo respeito que os homens têm em seu campo de trabalho? Qual das duas vai começar me respondendo? Eu gostaria de começar, porque eu vim conversando isso com a Raira no carro, e eu vou propor a vocês que analisem duas situações diferentes. Se de repente eu me candidatar a um cargo e o Miro se candidatar a um cargo, seja ele numa empresa privada ou pública, as pessoas, a sociedade em si, já está ali acostumada no machismo estrutural a falar que o Miro, ele tem competência para estar ali. Não é questionado a figura do homem para ocupar qualquer outro lugar. Mas a mulher, nós somos sempre questionadas. Será que Joana tem capacidade técnica para estar ali? Será que... E os filhos, e isso e aquilo. Então, assim, a gente se depara com uma barreira muito maior apenas por ser mulher. E eu posso comprovar para você que eu tenho um currículo, aqui na situação hipotética, muito maior que o Miro, mas ainda assim, mas ela é mãe, será que ela vai conseguir cuidar das crianças? Então, assim, a gente se depara com situações de décadas a décadas, que sempre vão encontrar uma justificativa para tentar diminuir o nosso papel e diminuir a nossa capacidade. Raira, antes de Cristo e depois de Cristo, isso, né? Infelizmente, né? E olha que a mulher, desde a época de Cristo, tem tomado o seu papel, como Maria Madalena, como Maria, que foi a própria que concebeu Jesus Cristo, né? E até hoje a gente vem lutando para ter o nosso espaço. A Joana acabou de falar sobre a questão do trabalho, do emprego. Eu, quando eu fui nomeada, postei nas minhas redes sociais como influenciadora o tanto de ataques que eu recebi por ter sido nomeada lá em Cabralha. Inclusive de outras mulheres, que é uma pauta importante também da gente estar falando aqui, sobre esse machismo estrutural reproduzido por outras mulheres, que é muito triste. Então, assim, hoje eu estou aqui representando mulheres, Joana está aqui representando mulheres, para a gente tentar aí tirar essas crenças que foram colocadas, né, na sociedade, e tem muitas mulheres ainda que nos apedrejam por estar aqui lutando, né? Então quer dizer que a luta não é apenas com o masculino. O masculino. Não. Então eu acho que a luta se torna maior com o feminino. Porque nós somos maioria também, né? A gente imagina que esse abraço, esse acolhimento vai vir de uma mulher. Sim. E na maioria das vezes a gente não pode fingir que ele não existe. A gente se depara com a competitividade. Quem mais aponta o dedo para uma outra mulher, para uma mulher, é uma outra mulher. A gente tem situações em que homens abraçam essa luta, e é importante falar isso. Você não precisa ser mulher para defender os direitos de uma. Exato. Vocês, homens, conscientes, que estão vendo o que está acontecendo, que tem alguma oportunidade de ajudar, seja ela em qualquer área, né? Violência física, psicológica, enfim, financeira, que possa ajudar, a gente não precisa ser mulher para defender os direitos de uma. Infelizmente, hoje, o que a gente vive são mulheres agredindo mulheres e minorias agredindo minorias. Olha, nós estamos aqui comemorando, honrando, né, o mês das mulheres. Eu não entendo porque que não tem o mês dos homens, mas tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu quero dizer, Joana, quero dizer a Raira. Raira, quero dizer a minha amiga da política, Laura, que está aqui conosco também, né, e dizer para a Nabila, e ela sabe, hoje eu estava conversando com a esposa cedo, né, na cama, e eu dizia para ela, eu não consigo entender o que leva um homem a ser um agressor de uma mulher, certo? Vamos iniciar aqui então falando sobre essa questão, não é? É claro que às vezes a gente não pode estar aqui santificando tudo, nós temos os nossos temperamentos. E eu acredito que em alguns momentos ambos provocam a ira um no outro, certo? Mas a força de um homem, não é? A brutalidade de um homem. Hoje eu estava conversando com um psiquiatra amigo meu aqui e ele disse uma coisa que me assustou. E eu tenho visto que a humanidade tem caminhado para isso. Ele disse: Miro, o mundo não precisa de heróis, o mundo precisa de monstros. E o que nós estamos vendo, quando eu vi hoje uma cena de um policial em Porto Seguro, certo? Batendo numa mulher, primeiro ele deu um tapa, ela segurou a onda, depois ela deu outro, ela rodou,
o que nós estamos vendo é que muitos homens têm deixado de ser homens e têm sido monstros. Você, Raira, já passou por isso na sua vida? Passei por violência psicológica, eu fui casada há 8 anos. E mesmo estando líder de um grupo de mulheres, que foi, eu falo que as mulheres me salvaram, né, do Elas Inspiram, porque aí eu comecei a ter conhecimento mais específico da situação de violência doméstica, que não é só física, é patrimonial, é psicológica, são várias vertentes dentro da violência doméstica. Sim. E a partir do momento que eu identifiquei, eu saí, né, desse relacionamento e comecei a usar minhas redes sociais para estar falando com mais mulheres e mostrando a minha trajetória. Então, assim, eu saí, deixei tudo para trás de um casamento de 8 anos e comecei a minha vida do zero. Certo. Agora, dá uma paradinha. Quando você fala da questão da violência psicológica. Exemplificar? Desfia isso aí pra gente. Normalmente, quando a gente tá num relacionamento, é colocado em dúvida a sua capacidade, né? O seu financeiro. Seu marido duvidava de você? Duvidava de mim, me colocava pra baixo. Por quê? Você não trabalhava e ele trabalhava? Eu trabalhava, mas muitas vezes eu ganhava até mais do que a pessoa. Sim. E aí aquilo era colocado, entendeu? Em pauta. Aí querendo me diminuir. Sim. O tempo todo. Você tá fazendo isso porque você tá querendo chamar a atenção de quem? De que homem você tá querendo chamar a atenção? Sim. Eu tenho prints, coloquei isso na minha rede social sem mostrar o nome do indivíduo, né? Mas às vezes eu ia, como eu trabalho como influenciadora, eu trabalho com a minha imagem. Então, às vezes eu ia fazer um post do brinco. Sim. E aí ele colocava lá, tá sensualizando pra que macho? Certo. Isso é violência psicológica. Certo. Né? Você tá ali colocando aquela pessoa em uma situação fechatória também, muitas vezes em público, né? Sim. Querendo ter uma voz mais altiva, e ali você... Porque assim, eu também sou cristã, né? Então eu tenho como base a Bíblia. Não sigo religião, mas eu tenho como base a Bíblia. Cresci com a Assembleia de Deus, né? Congregava na Assembleia de Deus. Então a gente entende que o homem dentro da Bíblia é o cabeça e a mulher é o pescoço, né? Tá ali do lado. Sim. E eu entendo isso. Então, assim, eu casei no papel e eu queria levar aquele relacionamento até o final, porque é dessa forma que a gente aprende, né? Dentro da igreja. E quando a gente pensa nisso e coloca isso em prática, e muitas vezes a gente fica condicionado à religiosidade, a gente sofre ainda mais dentro de um relacionamento. Principalmente quando é psicológica, que eu acredito que é a pior. Porque quando é a violência física, você tá vendo ali a dor, o roxo, sentindo. Quando é a psicológica, são anos para você conseguir identificar aquela agressão. Joana, já passou por experiências assim, não? Já, infelizmente. Chega mais pra frente um pouquinho, Qual Joana. mulher, né? Acho que difícil hoje você conversar com 3, 4 mulheres e pelo menos uma delas já não ter passado, né? Não exatamente a violência física, mas a psicológica, a patrimonial, você quebrar algo da pessoa, você reter valores, tudo isso também é violência. Pra você ter noção, meu primeiro casamento, o meu marido me propôs que ou ele ou a minha faculdade. Que bom que estou aqui hoje com esse currículo que vocês viram. Quando você fala sobre o homem estar se tornando monstro, eu queria trazer uma alusão que se as violências já começassem com tapa, com agressão, com empurrão, seria muito mais fácil dessa mulher identificar e ela sair dessa relação. Mas ela não é assim, ela tem um ciclo muito lento. E a gente costuma usar em palestra a analogia do sapo e da água fervente. Se você pegar um sapo e colocar ela numa panela que já está fervendo, ela vai pular imediatamente. Mas se você colocar o sapo numa água que está fria e acender o fogo baixo e deixar ele esquentar lentamente, quando estiver quente, ele já não vai mais conseguir pular. E é isso que acontece. Então, ele começa bem lento. Hoje te fala uma palavra ruim, amanhã te dá um presente, amanhã te dá uma flor. Sempre tentando ali mascarar o que foi feito. Quando essa mulher cai em si do que está acontecendo, ela enfrenta ainda uma outra parte que vem da sociedade. Né? O meu TCC foi sobre isso no CRAN, como eu falei, e eu elenquei uma pirâmide. E nessa pirâmide... Assim, é complicado porque, em primeiro lugar, tá a autoestima. Porque ele destrói a autoestima dessa mulher. Ele vai falar que ninguém mais quer aquela mulher. Que ela é feia, ninguém te quer com filho. Você não consegue trabalhar, você não consegue nada. Então, ela não consegue mais se enxergar fora dali. Depois vem essa questão da sociedade. Porque, infelizmente, ainda hoje, parece algo do século passado. Mas quando uma mulher, ela se separa...
O dedo vem sempre apontado como ela é errada, ela que traiu, como é que larga a família. Então, assim, a gente se depara com muitas coisas e, infelizmente, também com a religião. A religião em geral, eu falo. Porque essa ideia de que o casamento é eterno, mesmo que bíblico, acredito que Deus não vai querer alguém em sofrimento, em constante sofrimento. Sim, sim, então, sim. enquanto trabalhando ali no CRAM, lidando com as mulheres e dando assistência jurídica, era uma coisa que me incomodava muito a palavra esperança, porque ela, para mim, tem um outro viés quando se trata do CRAM. Essa esperança que vai mudar, a oração, ela é importante, mas quando você vê que a outra pessoa também não quer, você não pode se acabar numa relação esperando que vai mudar. Se a pessoa te bateu hoje, te bateu amanhã, te ameaçou depois, agrediu na frente de seus filhos, a gente envolve todo um contexto de violência que transpassa a mulher. A gente costuma falar assim, não me atinge, me atravessa. Olha, eu estou falando com duas mulheres e o assunto é violência, né, doméstica, violência psicológica, mas eu estou falando com duas mulheres que não se auto-vitimaram, né, que pegaram essas situações e não decidiram andar por aí com um discurso vitimistas, mas que foram estudar, que foram meter cara em livro, que foram mostrar que são capazes, e eu me orgulho muito de ter vocês duas aqui no nosso simples espaço, finalizando esse mês, que tiraram aí para dedicar a todas vocês, Mas quando você fala, Joana, e Raira também fala de suas origens cristãs e tal, a gente volta para a religiosidade. A religiosidade, ela realmente é terrível. Uma coisa é você ser cristão, acreditar em Cristo, no Cristo, e tal. E outra coisa é a religiosidade que fanatiza. Quando você coloca, Joana, essa questão de que o casamento é eterno, e você diz assim que na verdade, muitas igrejas pregam isso sem a devida interpretação de que, casou, o marido tá batendo, não tá legal, mas Deus vai fazer um milagre, ora, tal, beleza. Eu acredito que deve orar, deve fazer uma tentativa, mas eu me lembro que a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, como é que uma mulher tá vivendo com um cara que tá picando a mão nela, humilhando de todas as formas, e vai dizer que Deus tá nesse negócio, hein, Joana? Mas, infelizmente, isso que eu tô passando é baseado nas assistidas que eu tive acesso. Sim. A gente tá falando sobre pessoas que falam, olha, Deus não vai se agradar de você destruir a sua família. Mas quem tá destruindo não é a mulher que tá ali cansada de apanhar e de passar por tantas outras violências, como a Raira falou. A física, gente, eu não tô desmerecendo a física, mas eu acho que ela chega no último estágio. Até lá a mulher já tá destruída. Raira, por que razão que você acha que muitas mulheres, ao serem agredidas, elas não tomam as providências, elas não vão logo à polícia, ela deixa demorar e algumas delas chegam até a perderem suas vidas, por essa inércia de tomar uma decisão? Em sua grandíssima maioria, a dependência financeira e emocional. Não tem outra. Outra coisa, muitas mulheres, às vezes, têm até a independência financeira, mas a dependência emocional as faz ficarem ali. E explica essa dependência emocional aí, Joana. Antes de entrar na dependência emocional, eu quero só complementar o que a Raira falou. A gente se depara com outro problema também em relação a não sair desse relacionamento. O que é se enxergar mais segura ao lado do agressor do que em favor do Estado. A gente tem uma DEAN que está funcionando 24 horas agora, que é uma luta que quando eu a conheci, em 2018, a gente já estava ali tentando. A gente não tem hoje em Porto Seguro uma guarda feminina. Imagina que eu hoje sou agredida e eu ligo para... Vou até a DEAN, faço o registro, pego uma medida protetiva, e daqui a uma semana eu falo, olha, Miro teve aqui de novo e me agrediu. Não, eu não, pô. Escolhe outro. José veio aqui de novo e me agrediu. Como que é que vai ser essa guarda para si, que não é feminina, que vai ser uma viatura comum, para se deslocar em aquele local? Sim, será masculino. Será que vai uma primeira vez? Será que vai uma segunda? Será que vai uma terceira? Como vai ser o acolhimento dessa mulher? Porque ela vai chegar
recebendo um julgamento por ter permitido. Fora que o quadro da DEAN hoje, 95% é masculino, né? Ou já mudou? Então, agora eu falo com muito orgulho que o quadro da DEAN mudou drasticamente. Graças a Deus. Tem muitas mulheres. O que melhorou muito, assim, né? O acolhimento delas. Hoje já tem porque uma anteriormente maior. a isso aí, como eu falei, eu sou líder de um grupo, então eu recebia várias denúncias e eu já cheguei a levar mulheres na DEAN, né, para formalizar a denúncia. Chegava lá, os homens julgavam mesmo. Olhava, aí direcionava, falava que não era para ir para DEAN, que era para delegacia civil lá, não sei aonde. Certo. E aí eu ficava, meu Deus. E aí ficava... tem uma pergunta aí? Qual que é a pergunta? Mandou aqui? Ei, rapaz, então vamos lá, o pessoal começou a... Tadeu! Tadeu, um beijo, Tadeu. Não, eu não vou mandar beijo pra você não, viu, Tadeu? Quem manda beijo é Jânio, mas eu mando um abraço pro meu amigão Tadeu. Mora no meu coração, será o nosso entrevistado da terça-feira, viu? Terça-feira eu vou estar aqui com o Tadeu Prosdóximo. Minha filha, você mandou essa pergunta onde? Posso só mandar um agradecimento? Pode. A minha parceira Marta Barros está assistindo a gente aqui. Muito obrigada, Marta. Ok. Marta, né? Marta Barros. Marta Barros. Quem é? Advogada, trabalhista, estourada em Porto Seguro. Cria da UFSB, da Universidade Federal, e tem feito um trabalho belíssimo. E também é minha parceira quando a gente precisa ir fazer algum acompanhamento de alguma mulher que precisa ir até a DEAN, esclarecimentos. É uma parceira de luta. Beleza, olha, essa pergunta é de um brotherzão que mora no meu coração. Nunca disse isso pra ele, mas conheci na campanha, certo? Um cara centrado, educado, fala na hora que é chamado, fala do que sabe falar. E o nosso amigo Júnior Leite. Júnior Leite. Obrigada pela audiência, Júnior. Júnior Leite está dizendo assim, comentem. É sobre algo que você postou no seu story, que eu dei uma olhada lá também. Olhei o da Joana, olhei o seu. Comentem sobre a decisão recente da Justiça Espanhola que anulou a condenação por violência sexual de Daniel Alves. O homem saiu com a bundinha limpinha, igual de bebê. Quem vai falar sobre isso aí das duas? Talvez essa parte eu seja bastante criticada, mas em algumas situações é como se a justiça não fosse cega, ela fosse paga para não ver. Sim. Porque se você pegar o processo para analisar, são provas, laudos, testemunhas. Da parte dele, ele disse. E aí, Rara, você postou isso aí? Olha, assim... Indignada? O mundo foi feito para os homens. Não foi feito para as mulheres. Eu conversei com Joana hoje através do direct do Instagram e na hora que eu vi, a gente trocou mensagem, eu falei pra ela que o meu maior medo hoje é ter uma filha mulher. Uhum. O mundo não tá preparado para receber mulher. O mundo hoje é feito para os homens. Uma discussão que a gente teve recente no meu Instagram foi sobre... Parece banal, mas eu vou usar como exemplo. Foi sobre o homem fazer xixi em pé ou sentado. Sim. Porque, na maioria das vezes, quem faz o serviço doméstico em casa é a mulher. Sim. E você sentar para urinar, além de ser melhor para a sua saúde, que já é comprovado cientificamente, sim. você vai estar contribuindo com o trabalho doméstico, porque você vai sentar e não vai respingar no vaso. Então, toda vez que respinga no vaso, a mulher tem que lavar ou limpar para sentar e fazer o xixi dela. Então, assim, o mundo hoje foi preparado... Hoje não, né? Desde sempre. Foi preparado para os homens. Vocês têm leis para vocês, que favorecem vocês. Então, por que tem essa diferença de gênero e leis que favorecem as mulheres hoje, depois de tanto sofrimento, de tanta luta, sabe? Então, assim, eu vi um comentário recente de um rapaz falando sobre a questão da endometriose. Que as mulheres, algumas, né? Muitas mulheres sofrem com dores menstruais e tal. E aí, falou, mas se eu fosse mulher... O cara falava assim, se eu fosse mulher, já teria uma lei para que as mulheres ficassem em casa nesse período. Porque realmente é bem desconfortável, você fica sangrando durante 7 dias, é muita dor, né? Mas não tem. Excelente. Agora, se fosse homem, aí que esse cara falou. Se fosse homem, o homem sangrando durante 7 dias, já teria, pô. Sabe o que mais impacta nessa notícia de hoje? É que a gente tem essa visão de que a justiça só não funciona no Brasil. Sim. Então, quando a gente se depara com um caso de repercussão internacional, mesmo que envolvendo um brasileiro, mas de repercussão internacional, que a gente se depara com a certeza da impunidade. A gente amplia. É a certeza da impunidade. Joana, mas eu quero que vocês me entendam esta pergunta que eu vou fazer. Esse caso de Daniel Alves, certo?
Assim como o caso de Neymar, vocês se recordam do caso de Neymar, Sim, né? Robinho Não, também. Acho que era Robinho que você queria dizer. não, aquele de Neymar, Da mulher. Da falsa acusação. que a menina, ele pagou a passagem para ela ir do Brasil Sim. para Espanha, não é isso e tal. Inclusive, eu era amigo do pai dessa menina, não é? A gente sabe também que existem situações em que, se tratando de famosos, muitas mulheres provocam situações para que aconteçam casos como este, não é? Então, você disse uma coisa muito importante para mim. Você disse, Miro, a gente não quer ter um papo vitimista. Mas vocês acreditam que, em algumas vezes, também as mulheres contribuem para certos casos como esse de Daniel Alves aí, que a gente não sabe? Eu não estava lá, você não estava lá. Eu não estou defendendo Daniel Alves, jamais. Não estou defendendo Neymar. Mas eu acho que, às vezes as mulheres provocam situações, certo? E, às vezes, alguns homens, em alguns momentos, são injustiçados. Às vezes tem uns caras que são canalhas, certo? Eu tive um relacionamento de 16 anos, eu nunca trisquei um dedo na minha ex-esposa, mãe de 3 filhos meus. Eu tenho 18 anos com minha esposa, certo? Ela nunca vai dizer que eu trisquei um dedinho nela. Só se for pra, né, fazer um denguinho, que eu gosto muito. Certo? Então, sou totalmente contra a agressão física, e até porque ela é brava pra caramba. Mas eu acho que nem sempre, certo, o homem é o culpado, né, na maioria das situações, Joana. Miro, eu acredito numa porcentagem mínima de 3%. Sim. Vou ilustrar uma situação Só isso? mais 3% prática. só? Sim. É. Trazendo para a realidade do que eu já trabalhei, não do mundo em geral. Eu já me deparei, infelizmente, estou falando desse recorte de 3%, em mulheres que forjaram uma agressão para que o esposo saísse da casa e ela ficasse dentro do imóvel. Mas é como eu estou te falando, são apenas 3% do que eu trabalhei. Então, de repente, quando a gente divulga isso, a gente desvalida 97% de casos, como o de Daniel, que a gente está falando aí, de um caso que tem provas, que foi encontrado sêmen, que tem marcas no corpo, que tem laudos, que tem testemunhas, e que é desvalorizado os 97% apenas por casos isolados de 3%. Mas eu não ignoro que esses 3% existam. Mas eles não podem, de forma alguma, deslegitimar as 97%. Mentalize com Joana Souza, meu irmão. Arrasou. E com Raira Carla, né? Arrasou. Olha só, trocou. Arrasou. Corte corte, aí pode ir. Tramontina ou Mentalize? Aí mentalize. Oxente. Beleza. Olha, vamos sair desse papo agora de violência, certo? Porque eu realmente sou totalmente contra. Eu acho que se não dá certo, não dá. Vai cada um pro seu lado. E eu conheço até muitas autoridades, né? Gente aí, né, que deveria estar defendendo as mulheres, batem, espancam. Infelizmente, né? É uma adenda importante, porque a gente imagina, né, que a justiça tá ali para todos, mas a gente tem casos também no meio jurídico, no meio policial. Muitos casos. No meio, né, de prefeitura, enfim, gestão. A gente tem tudo isso. Nós temos quando você fala de prefeitura, minha língua até coça, de que teve nós tivemos nós tivemos uma gestão. O que foi? Opa! Beleza aí? Tá saindo áudio? Oi. Tivemos um probleminha aqui. Beleza. Voltou. Ok. Nós tivemos uma situação, Joana, de um político de Porto Seguro. Certo que ele... Qual era a forma que ele tinha de aliciar as mulheres? Era a forma de colocá-las na prefeitura para trabalhar. Né? Político.
eleito pelo povo, né? E esse cidadão, ele colocava mulheres na prefeitura para trabalhar em troca de sexo, né? Mas a tristeza maior nossa é que essas coisas ficam impunes. Então, eu sempre digo que a impunidade é a alegria dos corruptos, certo? E desses monstros que existem, e a gente torce para que realmente essa luta da mulher vocês conquistem. E falando sobre lutas, quais os avanços que vocês têm tido nessas lutas aí? Vamos começar pela DEAN, porque assim, foi luta de muitos anos, embaixo de sol. Tem várias entrevistas aí da gente falando sobre isso. Sim. Deixa claro que a DEAN é a delegacia... A Delegacia da Mulher, Uhum. né? A gente conseguiu... Duas delegadas, funcionamento 24 horas. Não tinha nada disso? Não. tinha. Ele E funcionava... tinha o que lá na DEAN? Tinha horário comercial. Ah. Primeiro que o quadro, né, era na sua grande maioria, homens. Sim. Então, nem sempre uma mulher que foi agredida, que foi estuprada, que já tá ali fragilizada, tinha um atendimento adequado, né? A gente tem um profissional lá maravilhoso, que eu faço questão de falar, que é o Aguinaldo, mas nem todos ali estavam preparados, né, para fazer esse pré-atendimento. Então, digamos que chegou o final de semana, é onde a gente tem assim o maior índice de festas, de bebidas, de brigas familiares. A gente se deparava com uma DEAN fechada. Sim. Porque a DEAN não funcionava final de semana. Que loucura. Se chegasse meio-dia, também a DEAN estaria fechada. Né? Depois das 18, a gente tem brigas de madrugada, a gente tem diversas questões, a DEAN fechada. Então, o que parecia algo simples, pra gente era emergencial. Eu preciso salvar mulheres agora. Tem mulheres que estão sendo mortas, que estão sendo assassinadas, que estão sendo agredidas na madrugada, que tem ali a oportunidade de pegar o agressor em flagrante, já levar para a delegacia, e estamos perdendo essa oportunidade por não ter uma DEAN 24 horas. E aí, o que vocês fizeram? Oxe, a gente foi gritando. Muita manifestação, muito cartaz. Muito cartaz. A gente chamou rádio, chamou TV, foi lá, ô governador Jerônimo, aqui ó, a gente tá pedindo socorro. Então foi coisa de agora, é isso? Oxe, foi... De agora não, já... Não. Foi, teve também, sim. Foi em 2022, não foi? Eu acredito que foi 2022 que a gente foi. O que a gente fez foi. Que a gente 2022. Fez, mas a DEAN 24 Desde horas 2018. é agora já, em 2024. Final de 2024 que a gente conseguiu. Então, assim, tem. Que vergonha, eu não sabia disso. Demais. E a gente se depara com outro problema, né? Graças a Deus em Porto Seguro a gente tem. Mas vamos imaginar que a DEAN, ela tá no centro de Porto Seguro. Como a gente fica para dar assistência para essas mulheres que estão em Caraíba, que estão em Trancoso, que está em Cabralha, que está em Eunápolis, que em Eunápolis ainda não tem DEAN, né? A gente está aí com a iminência de ter uma DEAN lá. A prefeitura não consegue dar esse acesso de, por exemplo, se deslocar um carro para vir buscar essa assistida. Então a gente distancia demais. A DEAN itinerante, ela começou a funcionar graças a uma iniciativa das delegadas aqui de Porto. E eu faço um adeno aqui, inclusive, né, um apelo para vocês, que ela seja com mais frequência. Verdade. Porque tem muitas mulheres que têm situações para serem denunciadas, mas que não conseguem se deslocar. É isso. É isso. Agora, nós temos aqui um assunto que me deu um nó na cabeça. Quando vocês me trouxeram como tópico a competitividade feminina. Que história é essa, rapaz? Vou deixar a Raira iniciar. A mulherada não era para estar... É uma fala com desabafo? A mulherada não era para estar 100% unida numa causa só, né, todas juntas. Essa é a utopia, essa é a teoria. A união faz a força. Ou faz só açúcar no meio de vocês. Pois é, infelizmente a gente tem se deparado com esse cenário quando a gente passa a falar sobre a união de mulheres. Quando você começa a ter notoriedade sobre um assunto que não era falado, enfim, você tá ali em ênfase, levando uma causa. Infelizmente, você é apedrejado em tudo, né, que acontece na vida e tal. Só que com o lado da mulher, é um pouco mais subterrâneo. Porque as mulheres, elas, infelizmente, é uma agressão verbal, que fere a integridade moral, que vai, Joana, completa aí, minha filha, porque vai para o lado pessoal comigo, sabe? Desde quando eu assumi
um cargo, e desde quando eu comecei essa luta com as mulheres, eu fui apedrejada até pelo fato de ter sido criada em Arraial da Ajuda e ter tido essa iniciativa em Cabralha. As mulheres me apedrejavam. Ah, mas ela não é daqui. Ah, por que ela está tendo essa iniciativa aqui? Sem ter visto, de fato, o que estava sendo levado de benefício para elas mesmo. Então, assim, a gente conseguiu levantar o empreendedorismo feminino. E aí, através do empreendedorismo feminino, a gente conseguiu levar o Senac para dar palestras. O Sebrae, né? A gente conseguiu levar bancos para estar fazendo consignado com juros baixos para essas mulheres empreendedoras. Cursos profissionalizantes. Então, assim, ninguém estava dando notoriedade a isso. O pessoal estava mais preocupado em falar bem assim, ó lá, a mulher lá de Arraial, que tá vindo aqui. Sabe? Então, assim, tentando diminuir aquela luta. Infelizmente, e na sua grande maioria, essas agressões vêm de mulheres. Olha, eu quero dizer que esse podcast tem a direção de transmissão da GTA Stream e fotografia e imagem de Nabila Kellen. Ela que é uma social media. Se você quiser contratar, entre em contato com a gente aí. Quero mandar um abraço ao meu amigo Gilcinho aí em Porto Seguro, sempre pronto aí a nos assessorar, a nos dar aquela assessoria massa quando o trem pega por aqui, certo? Empreendedorismo, palavra difícil pra caramba de falar, né? O que vocês estão... O que é isso? Bom, fala isso em linhas mais fáceis. Empreender é a questão de você identificar um negócio, né? A capacidade de um negócio. Abrir um negócio? Sim, pode ser negócio físico, pode ser uma ideia que você vê que aquela situação pode ser rentável, entendeu? Eu fiz um Empretec, já ouviu falar no Empretec? Não. É um curso desenvolvido pela ONU há mais de 40 anos, colocado isso da mesma metodologia. Então, assim, eu fiz um Empretec agora em 2021. Aí quem fez o Empretec em 1995 passou pela mesma experiência que eu passei. Esse Empretec me fez girar uma chave muito importante, eu acho que qualquer empreendedor teria que fazer, que é você chegar nos lugares e ter a visão do empreendedor. O empreendedorismo é uma vivência, não necessariamente você tem que ter um negócio. Você precisa girar essa chave. Então, assim, é um estilo de vida empreender. E aí eu levo isso para as meninas, que é o quê? Essas meninas. Eu falo, gente, olha, você tem como você ganhar dinheiro. O Instagram hoje é uma ferramenta de trabalho. Vocês precisam girar essa chave. Você consegue trabalhar com o Instagram dentro de casa, apesar de você ter uma rotina, Mostre sua rotina. Mulheres vão se identificar com essa rotina. E daqui a pouco o Instagram vai estar te pagando por você estar mostrando sob a sua ótica a rotina que você... Enfim, é você trazer, empreender, você identificar ideias e você trazer rentabilidade a isso. Ok. E tornar uma profissão plural, né? Porque Sim. às vezes a gente se limita. A gente veio conversando hoje, eu e ela, falou, olha, eu sou confeiteira, eu sou cerimonialista, Verdade. eu sou da área jurídica, eu sou Uber nas horas vagas. Sim. E ela vem falando, eu sou isso, eu sou aquilo. Você tá vendo? Se a gente não tá chegando numa parede, não tem pra onde ir. A gente consegue virar a chave e encontrar dentro do mercado de trabalho outros viés pra gente poder trabalhar. E o que ela traz isso no seu grupo de empreendedorismo? Vamos ser mulheres que vai comprar de outras mulheres, Isso. que vai indicar o serviço de outra outras mulher, mulheres. para que assim a gente faça literalmente uma rede de apoio, de fato, e não só na palavra bonitinha, que é o que a gente mais vê. Joana, teve um dia que você ganhou assim a minha qual seria a palavra? A minha graça, quando você chegou para mim e disse assim, você era assessora do vereador, não é? Chefe de gabinete. Chefe de gabinete, pai, você tinha comprado o seu sonho, o seu carro, não é? E você disse, Miro, eu vou, embora formada, né, em direito, mas você disse que ia trabalhar também como Uber para pagar as parcelas do seu carro. Você não sabe como aquilo me deixou orgulhoso de ter conhecido não apenas uma colega de campanha política, mas uma mulher que vai para cima, que se reinventa. Mas tem um bocado de mulher que fica, que não quer nada com nada, né, Joana? Não tem mulher que é assim? Infelizmente acaba ficando
ficando ali na inércia, né? No comodismo. Acontece. Não sonham. Mas também não só isso. Eu acho que a falta também de oportunidade de olhar para um outro lado. Eu sou formada nisso. Se isso aqui, nesse momento, que não é o meu caso hoje em dia, viu, gente? Eu faço Uber para poder pagar mais parcelas ainda e terminar o quanto antes de pagar o meu sonho, que ele até riu o dia que ele viu, que no fundo do meu carro tem. Sim, tem uma frase. Sorte sempre me encontrou trabalhando. Graças a Deus. Repete isso aí, como é? A sorte sempre me encontrou trabalhando. Olha que o direito beleza. remunera bem, mas se eu puder pagar um financiamento que eu fiz em 2 anos em um, aqui estarei eu. Claro. Sendo multifunções para terminar de pagar. Mas eu acho assim, às vezes as mulheres, elas se limitam nessa questão de não conseguir se enxergar numa outra área. Sim. Ou de fazer de um outro horário, como hoje eu só faço um dia sim, um dia não, às vezes à noite, quando dá, depende da minha agenda, um outro tipo de renda. Sim. Né? Se limitar, eu trabalho de 8 às 18, então depois das 18 eu não vou fazer nada. E eu não tô falando só de trabalho, mas de estudar. Sabe? Acho que as mulheres têm que desbloquear essa trava também. Olha, se eu trabalho de 8 às 18 e eu posso fazer um curso até às 10 da noite, que vai me dar uma remuneração maior e que vai me dar um outro olhar para uma outra área, por que não? E temos também cursos gratuitos, né? A gente não está falando só de faculdade, enfim. A gente tem cursos profissionalizantes. E já trazendo isso aqui para essa questão da competitividade, que tem mulher que tem tempo para ficar lá na internet, ficar lá falando da vida dos outros. Pega esse tempo e coloca lá, otimiza para que você consiga estudar, gente, para vocês abrirem a mente de vocês. Estudar é tão bom. Você olha para um negócio, às vezes você acha assim, ah, não, aquilo ali é preto, mas às vezes nem é preto. Aquela parede ali nem é preta, você olha ali, tem um cinza, tem uma mistura de uma cor, entendeu? Então, assim, parem de ficar condicionadas a isso, a ficar falando da vida alheia, a ficar lá agredindo outra mulher. Pega isso aí. Canaliza essa energia pra coisa boa. O que você acha dessa frase no carro de Joana? É massa, né? Top A demais. sorte sempre me encontrou trabalhando. Vou até... Mas que isso legal, é uma crítica. Essa frase, no fundo dela, é uma crítica. Se Joana comprou um carro, foi porque foi sorte. Alguém deu, alguém entregou pra ela. O Miro me conheceu num período em que eu estava em 3, 4 funções. Sim. Além de estar à frente de um partido que eu ainda estou na diretoria. Então, imagina como era pra mim dar conta desses 4 afazeres diferentes, juntar o valor, comprar o carro. Foi sorte. Eu falei, não, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar. A sorte sempre me encontrou trabalhando. E tem isso, a sociedade, muitas vezes, só valida a mulher se ela tiver um homem do lado. Isso me mata. Sim. Isso me mata. Ah, aquela ali, ela só conseguiu aquilo ali porque... Ah, foi o marido. O marido que deu. O marido que deu. Foi, o marido que deu, o namorado, o pai, o irmão, né? A família tem dinheiro. Nunca é pelo trabalho da mulher. Agora, Raira, né? Sim. Raira, eu soube que a sua chegada em Cabralha foi tumultuada, parece que chegou alguém que estava chegando dentro de Cabralha para tomar o espaço de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Então, o que você acha? Você acha que você provoca isso, o seu jeito de ser, sua espontaneidade, você é pra frente, é influencer? O brilho incomoda. Você. A luz incomoda, porque nós que somos luz, que estamos ali à frente de tentar ajudar, de tentar mostrar, nós nos tornamos a luz de um candinheiro. Sim. E o candinheiro, o que vem em volta? A escuridão. A escuridão. Os insetos. Enfim, rapaz, você tá com Scott mentaliza e retado, hein, Joaninha? E tava nervosa. E tava preocupada. Eu continuo nervosa, aqui dentro eu tô uma Toyota. Mas corte é o quê? Corte é o quê? Mentalize. Mentalize. Fala, Raira. Enfim, quando eu cheguei em Cabralha não tinha nem delivery. Em Olha 2016, foi 2016, quando eu comecei a frequentar Cabralha, não tinha nem delivery. E aí eu olhava aquela cidade pacata, com um potencial enorme, uma orla linda. E eu com a experiência de Arraial da Ajuda, né, que a gente olha para um negócio, o negócio começa hoje, amanhã já tá bombando. Sim. Aí eu falei, gente, alguém precisa olhar com mais carinho para essa cidade. Alguém precisa começar a rentabilizar essas coisas. Barraca de praia fechada. Eu falei, gente, o que é isso? Não. Aí eu comecei a falar de Cabralha. Muita gente, assim, nas minhas redes sociais, que eu já tinha, né, aqui em Arraial da Ajuda, as pessoas falaram, eu não sabia que Cabralha tinha isso. Olha, eu não sabia que Cabralha tinha essa riqueza. Sim. Porque eu posto mesmo. Você é influencer, né? Isso. Você tem quantos mil seguidores? 70 e...
glória a Deus, eu recebo. Quantos mil? 12 mil seguidores. 12 mil seguidores. É gente pra caramba. 72, viu? Eu recebo 12 mil seguidores orgânicos. Isso é importante. Tem um bocado de gente comprando seguidores aí, né? No perfil dela estava assim: Raira Carla, influência de Cabralha. E vindo, ela falou: não, eu preciso tirar o Cabralha com muito carinho, a Cabralha, mas estender influência do Extremo Sul. Verdade. Claro, eu tô em claro, Trancoso, claro. já dei entrevista também no podcast do Ideia Reta, em Arraial da Ajuda. Já fui em Porto Seguro também. Olha aí. No podcast. Eu falei, não, peraí, calma. Pois é. Extremo Sul. Eu tenho uma filha que é influencer, né? Mora em São Paulo. Hoje ela faz propaganda para Pantene, Elsev. Já passo o contato já para pegar umas dicas. Network de milhões. Já fez 2 viagens internacionais, já ganhou 2 prêmios de R$10 mil. Fez propaganda com a Xuxa, faz propaganda para a Shopee. Já vamos fazer esse network. Se Shopee, chama... Inclusive, Shopee me contrate, que eu tô fazendo propaganda de graça. Ela se chama Linda Liz. Vou pesquisar lá. O Instagram dela é Linda Liz AV, né? E sempre faz umas propagandas pra gente, chamando o pessoal, né, quando nós vamos entrevistar. Mas peraí, deixa eu aproveitar aqui, @Raira Carla, você que ainda não me segue. Isso, Joana. Você que ainda não me segue. Joana Souza. Souzas, com 2 S no final. Joana, você tem um escritório de advocacia, tem uma sócia, como é que é? Hoje eu integro a equipe jurídica Barros e Neves, Advocacia e Soluções Jurídicas, né? A sociedade é entre Marta e Aline. Sim. E eu integro essa parte jurídica junto com elas. Mas a sociedade é entre as duas e eu faço essa correlação. Certo. Joana, contribuição. Você vem de uma família de grana, como é que é? Nasceu... O final, acho que ele quer que eu chore, né? Sim, não. Eu fiquei aqui na pose. Sim, fala aí pra mim. Eu sou de Guaratinga. Eu sou de uma família de 9 irmãos. Eu sou a primeira na minha família a se formar numa federal. Vim, assim, de uma realidade muito difícil. Mas como você falou no início, eu não procurei focar nisso, nas dificuldades. Pelo contrário, eu fiz delas a força, né, para me tornar a mulher que eu sou hoje. A referência que hoje eu me considero, né, em Porto Seguro, em diversas áreas. Mas, assim, foi muita luta mesmo, sabe, Miro? Não foi fácil, mas eu considero que ainda não tô onde eu quero, mas já tô feliz onde eu consegui chegar. Você postou uma foto que me emocionou bastante essa semana. Ela postou ela de uniforme dentro do ônibus e com uma Marmitex na mão. E eu me identifiquei muito também, porque muitas vezes eu ia para Eunápolis, para a faculdade, dessa forma, ou quando não era lá, era no IFBA, e eu sei o quanto é difícil hoje você sair de uma realidade simples e buscar conhecimento no Brasil, né? E por isso a palavra sorte me dói tanto. Sim. Né? Eu trabalhava na Volkswagen, essa foto que ela viu, eu tô de uniforme, então eu trabalhava o dia inteiro na Volks, tinha que dar conta da Universidade Federal, que é pesado, né? São mais horas todos os dias, e ainda dar conta do meu TCC. Olha só, eu estou aqui com 2 mulheres que inspiram, 2 mulheres com história de vida de luta, 2 mulheres com história de superação, 2 mulheres que hoje, finalizando este mês, né, honrando as mulheres, trazem exemplo de que mulher realmente ela tem todas as condições de realizar os seus sonhos, os seus ideais, e tem esse slogan de que mulher pode estar onde ela quiser. Mulher pode estar onde ela quiser, mas é importante falar um adendo também. Era isso, eu ia dar o adendo, mas então dá você então. Fala aí. É importante a gente também reconhecer até onde a gente consegue ir. Sim. Os nossos próprios limites, do corpo, da mente, se cuidar, ter o autocuidado. A gente tem muito preconceito em relação a ir pra terapia, a ir pro CAPS. Gente, se precisa, vai, faça seu tratamento. Porque nós somos, na verdade, hoje em dia, em grande maioria, sobrecarregadas. Guerreira é a Xena. A gente tem que fazer até onde dá pra fazer. Você lembrou de Xena, né, velho? Até onde não vai aí acabar com a sua saúde mental. Sim. É porque muita gente usa esse nome guerreira pra tentar diminuir a sobrecarga que a mulher tem no seu dia a dia. Então, assim, muitas vezes as mulheres, não sabendo, né, falam, eu me considero uma mulher guerreira. Gente, pelo amor de Deus, tirem isso do vocabulário de vocês. Guerreira é a Xena.
Sim, não é sim. você. Você é sobrecarregada. E pra você estar sobrecarregada é porque tem alguém folgado do seu lado. Rapaz, que corte foi esse agora, viu, velho? Mentalize. Mentalize. Raira, fala pra mim, política, aí você se candidatou a vereadora. E aí, pocou as urnas ou como é que foi? Uma experiência. Mas eu acho que você teve mais votos que Miro Veloso. Esse pessoal do Não PSB. tive não, porque você falou, eu assisti um podcast que você falou. Não. Se você teve menos votos do que eu lhe Não. confesso que... Não, mas vamos lá. Como A é que régua pode? de Cabralha é diferente do que a Sim. régua de Porto Seguro. Cabralha Sim. tem 33 mil habitantes, Sim. né? E são 11 cadeiras para vereadores. No caso, eles têm muito essa cultura enraizada. Ah, mas é daqui, não é Sim, daqui, sim. não sei o quê. E aí eu cheguei, uma mulher nova, Sim. visionária, com cheia de ideias. Pô. Fiz o primeiro evento de mulheres. Fazendo e lá, acontecendo. fazendo e acontecendo. Aí eu busquei conhecimento, porque assim, meu padrinho foi Vinícius Parracho. Sim. Aí Vinícius me incentivou muito. Aí eu fiz um Renova BR. Aí tive essa questão, né, do ser a primeira mulher candidata da Costa do Descobrimento a formar na maior escola política do país. Sim. Participei de podcasts onde eu me posicionava. Eu não fiquei por debaixo dos panos. Eu falava mesmo. Isso, dava entendeu? cara. Até hoje dou. Ah. Então, assim, eu esperava, eu tinha uma expectativa de um pouco mais. Quantos votos você teve? 90 alguma coisa. 90 e poucos. Pô, então a gente é colega, velho. Ô, Joana, a gente agora falando de política, eu ficava muito preocupado todas as vezes que o PSB ficava olhando para as minhas redes sociais, que era Nabila que cuidava e fazia com muito talento, com muita perfeição, não é? Eu ficava muito preocupado porque o PSB olhava para mim e só às vezes dizia assim, Miro, eu acho que você vai ter uns 800 votos, né? Miro tá na faixa dos 900. Eu dizia, rapaz, vocês estão, olha, e tal. O que você acha que aconteceu com Raira? Eu não vou nem mais falar de mim. Joana? Vá. Eu não acompanhei tanto em Cabralha, porque Sim. assim, como eu estava na diretoria, ainda estou na diretoria do PSB, é muito trabalho interno também de documentação, enfim. Mas eu acredito na sabotagem mesmo, sabe, Sim. Raira? De pessoas que você acreditava. Você que ia comprou estar ali. voto, Raira? Não. Sabotagem. Pronto. A sabotagem que eu falo É. no sentido político é de pessoas que ela acreditou estava ali, apoiando e que na verdade não estavam. Não, tem uma outra questão que a gente pode até abordar mais profundamente, que é a questão da mulher ser mal assessorada e ser usada como escada. Sim, Muitas sim. vezes por conta daquela questão da porcentagem, né? Que Sim. tem que ter a mulher, tal. Do É percentual. o percentual. E aí eu falei, gente, como é isso? Quando eu fui perceber, que eu fui me dar conta, eu já tava, Miro, Sim, por sim, aqui, sim. enfiada. Entendeu? Sim. Eu não fiz aquela questão da contagem do partido, Certo. né? Então tinha tudo isso também do coeficiente, né? Do coeficiente pra ser eleita. E tem um ponto muito importante. Nós Sim. somos maioria. Sim. Mas esse discurso de que mulher vota em mulher Não ainda existe. não é realidade. Ainda não Vamos é. falar com É. esperança. Não foi, Ainda né? não é realidade, É. né? Porque se fosse, teríamos muitas outras mulheres E- eleitas. E no caso do PSB, em especial, nós não pegamos candidatas aleatórias. Sim. A gente realmente fez essa busca, tanto de candidatos masculinos como femininos, que realmente fosse fazer a diferença. E o partido Olha, dela era qual? tem correlação. União Brasil. União Brasil. Ah, Tem certo. correlação aqui com o que a gente está trabalhando. Até na diretoria, né? Sim. Puxa a sardinha pro meu lado, porque sim, eles procuraram alguém que estivesse ali com uma atuação mesmo política Sim. na cidade. E eu não queria ir pra política, tá? Sim, é um sim. ponto assim No- que eu bati o pé que eu não iria pra Deixa política. eu até aproveitar aqui pra fazer esse adendo, né? Me bateram muito porque o candidato que eu apoiei não ganhou. Quem ganhou foi Girley. No início, o candidato atual, o prefeito atual, participava do mesmo partido junto com a pessoa que eu apoiei. Certo. Que foi Loredano, não sei se você conhece. Sim. E aí todo mundo participava. Então, na metade do caminho, se desfez, né? E a minha palavra não faz curva, Miro. Se eu Certo. falo, Miro, eu vou estar no Mentalize hoje, tal hora, eu vou estar no Mentalize hoje, tal hora. E eu já tinha fechado com uma pessoa e minha palavra não faz curva. Eu fui até o final com quem eu disse que eu iria. Sim. Só que a cultura enraizada daquela questão... De compra de votos. No- De compra de votos. Compra de voto foi o que Não. definiu a política em todo Sim. o extremo Todo- sul da é, Bahia, todo né? verdade. Não só em Cabralha. Verdade. Aí, sabendo disso, Raira, de que esta é uma realidade, eu sempre disse de que os melhores
os melhores homens, as mentes mais pensantes de homens e mulheres deste país jamais conseguirão chegar ao poder, porque eles não são corruptos. Se não são corruptos, não tem grana. E, infelizmente, né, não se ganha. Se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos, um candidato ele cresce ou baixa o seu percentual de votos depois de um discurso, depois de suas ideologias. Sim. Aqui, ideologias, ninguém quer saber disso, não quer saber dos projetos que você tem, das lutas que vocês tiveram de botar uma DEAN para funcionar hoje. As pessoas não estão preocupadas com isso. Sabendo disso, né, e tendo a consciência de que compra de votos é crime, certo? E você nunca vai comprar voto, e você sabe, se não comprar voto você não ganha. Você ainda tem pretensões de ser uma candidata? Tempo. É tempo, cadê? 5 minutos. Bom, aqui tem um negocinho que é de contar o tempo aqui, ó. Mas levar os 5 minutos... Você... não. Hoje, depois de eu muito machucada e ainda assistir o cenário que está acontecendo na cidade onde eu tô hoje a resposta é não. Hoje. Não sei mais na frente se eu mudaria de ideia, mas hoje não, né? A gente tem a promessa do prefeito Girlei de uma possível abertura de uma diretoria de mulher, que eu aguardo essa diretoria ser aberta para ver quem é que vai estar na liderança, para que a gente consiga realmente fazer acontecer as políticas públicas voltadas ao feminino, né? Sim, então, sim. Se eu ver que isso de fato vai estar acontecendo e ver essa mudança dentro da população de Cabralha, vendo realmente a política do feminino funcionando, tem pergunta? De fato, eu posso até, né, lá na frente mudar de ideia. Miro, posso complementar rapidinho? Pode sim, claro. Mas é o que a Rara falou, né? É uma questão de agora, ainda está muito recente. As feridas também ainda estão abertas. Quando eu falei agora há pouco que não era minha pretensão entrar para a política e hoje estar à frente de um partido, é porque a gente entendeu, enquanto mulher, que é através da política, se a gente não estiver lá dentro, é através dela que a gente vai buscar mudança. Porque você, Miro, você pode ter a melhor das intenções, mas uma mulher vai saber o que é melhor de luta e de reivindicações para uma outra mulher. Então a gente precisa estar lá dentro. E antes de você fazer a pergunta aí, no dia 20 de fevereiro eu tenho esse vídeo, até postei, que eu tenho um projeto de lei para ser apresentado na Câmara de Vereadores lá em Cabralha, que inclusive eu já busquei vereadores para isso, para que nesse projeto de lei fala sobre a prefeitura não contratar empresas licitadas com pessoas que têm o histórico de violência doméstica, para tentar inibir os agressores, porque lá em Cabralha, aqui em Porto Seguro a gente tem o turismo muito bem trabalhado. Cabralha iniciou-se um trabalho agora nessa gestão. Então, assim, a gente ainda tem muita gente dependente da gestão, prefeitura. Então, assim, cada casa lá em Cabralha tem alguém que trabalha, presta serviço na prefeitura. Certo. Então, assim, isso vai inibir muito os agressores. Com certeza, muito excelente essa PL isso aí. Olha, aqui como é? Pastor Joênio, é isso? Pastor Joênio, lá de Itabela, não é? É isso? Não é? Pastor Joênio, um abraço, pastor, muito obrigado pela sua audiência, né? Está aí dando uma moral ao Mentalize. Essa pergunta vai para você, Joana. Ele pergunta aqui, ó, como vocês estão vendo a situação em relação ao comportamento do STF com a cabeleireira Débora? Fala, Joana. Esse eu não tenho... É a menina do batom, que está sendo condenada, eu acho que há mais de não sei se é 30 anos. De verdade, pastor, me desculpe, mas eu não tenho conhecimento do caso. 14 anos. Ela fez o que com batom? Não, ela alguém estava pinchando a estátua que fica na porta do STF e a pessoa, na hora, ela estava passando. Já entendi. Foi um ato de vandalismo. E a pessoa disse assim, a minha letra é feia, você pode escrever. E aí ela foi lá com o batom e escreveu, e agora o Alexandre de Moraes está dando uma sentença, me parece que de 14 anos, por causa desse batom que virou uma metralhadora. E né? a menina tem quantos anos, a menina? Ela é uma jovenzinha de 20 e poucos anos de idade. Gente, existe uma diferença. O que acontece? Eu sou questionada muitas vezes por ser cristã e ter a bandeira do feminismo.
E aí as pessoas confundem o feminismo com o femismo. Então, assim, talvez, o que eu não sei, não vi a notícia, né? Mas talvez, digamos, hipoteticamente, que essa menina teve um ato de femismo e não de feminismo, que há uma diferença, né? Não a julgo por isso, porque eu não entendi o contexto, mas as pessoas precisam aprender a diferenciar. Por exemplo, eu levanto a bandeira da equidade, que foi o que você falou. Se eu e você estamos concorrendo, Joana falou, estamos concorrendo à mesma vaga de trabalho, e a gente tem a mesma capacidade, por que você ganha mais e eu ganho menos? Isso é o feminismo. Sim. O feminismo já é algo mais radical, que são as mulheres que infelizmente, né, cometem esse ato de vandalismo. Algumas, outras mostram os seios, outras pegam o sangue da menstruação e fazem. E eu já cheguei até a questionar algumas mulheres para saber o real motivo dessa situação. E aí elas falaram, mas se eu não mostrasse os peitos, se eu não mostrasse os seios, não chamaria tanta atenção. Essa foi a justificativa. Certo. Não é uma vertente que eu usaria, né? Eu sou mais de uma outra vertente que a gente busca do mesmo jeito a questão da equidade, do respeito, É isso, mas a gente não sabe qual é a situação aí. Quando você fala em equidade, mas já tem legislação no Brasil. Tem, mas na prática a gente sabe que isso não funciona. Então, ainda há necessidade de denúncia, de luta e de reafirmação dessa necessidade. Joana, houve progresso em relação a questões salariais, né, em relação às mulheres e os homens? Antigamente sempre teve essa questão de, às vezes você estava no mesmo cargo, não é, de um homem numa empresa e o homem ganhava mais do que você. E como é que vocês viam isso? Isso mudou? Acabou? Como é que... Acabou é uma utopia, né? A gente espera que um dia isso aconteça. Mas sim, acontecia, ainda acontece, já existe legislação para garantir esses direitos, porém, de fato, não há fiscalização e a denúncia correta, né? Porque imagina que está acontecendo dentro de uma empresa e eu fico com medo de denunciar por receio de ser mandado embora. Não, vamos deixar aqui mesmo do jeito que tá, porque emprego tá difícil. Então tem várias outras vertentes que impedem essa pessoa de fazer essa denúncia de que tem um outro candidato, um outro funcionário masculino ganhando mais, porque não tem esse amparato mesmo de proteção. Acho que a gente sempre esbarra. Por que uma mulher não denuncia isso ou aquilo, ou não protesta em relação a isso ou aquilo? Por essa falta de proteção por parte do Estado e de todos os outros amparados que deveria, né, dar esse suporte. Isso você já começa a falar, então, dos direitos da mulher. É isso? Sim, a gente está falando dos direitos da mulher desde que eu comecei a falar, porque isso aqui é um ato político, ser convidada para falar hoje. Sim, sim. E você, importante, inclusive, teve uma parte da sua fala que você falou umas 2 vezes que eu separei, que você falou bem assim, estamos aqui honrando as mulheres. E isso é muito importante, Miro. Você está abrindo aqui caminhos para que outros homens se inspirem em você. Muitas vezes os homens acham que um jantar, flores, presentes, é você estar honrando a mulher. E, na verdade, a gente espera de pessoas comunicadoras, gestores e tudo mais que estão em lugares de poder para que essas pessoas abram, né, oportunidades para a gente. A gente quer ser honrado por vocês também. Vocês precisam estar fazendo parte da nossa luta. Ok, nós estamos hoje com Joana Souza e Raira Carla lá de Santa Cruz Cabralha, terra-mãe do Brasil. Santa Cruz Cabralha, terra-mãe do Brasil. Olha, eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores de hoje. Quem são os nossos patrocinadores de hoje aí, filha? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que abrir aqui o meu Insta, né? São eles que nos têm permitido estarmos no ar, certo? Em todos os nossos podcasts, né? Então, pera aí, eu acho que eu fiz errado aqui. Mas deixa Enquanto eu trocar. você localiza, eu posso só dar uma última informação importante sobre a DEAN de Porto Seguro? Manda ver. O Agnaldo, que é o nosso colega, a gente tem uma admiração enorme por ele, ele é investigador lá da Polícia Civil. Ele tem um projeto brilhante, que é fazer um tratamento com esse agressor. Porque imagina que eu consigo me soltar desse ciclo de violência, mas eu vou conhecer uma outra mulher. E com essa outra mulher eu vou praticar a mesma violência que eu fiz com a anterior. Sim. Então, o projeto de Agnaldo, ele busca tratar esse agressor.
conscientizar esse agressor para que ele não venha a reproduzir as mesmas atitudes que ele tinha anteriormente. Então, assim, é um projeto fantástico, que não tem só na Deane de Porto, mas quem encabeça aqui em Porto é o Aguinaldo, que visa, assim, mudar a realidade na vida desse ex-agressor, nas novas relações que futuramente ele terá. É como se fosse uma ressocialização, né? Ok. Olha, queremos agradecer a Igor Madeiras. Igor Madeiras aqui em Trancoso, né? Chegou junto com o Mentalize, é parceiro agora, né? Nosso aí contínuo, né? E que Deus nos abençoe, que a gente possa prosseguir, Igor, por muito tempo. Óticas Dantas, presente com o Mentalize. Quem nos apoia também é o nosso amigo Bruno Autopeças. É assim, olha, uma oficina de carro e venda de peças incrível. GTA, Teia, nossa amiga Sóis, sempre aí lutando. Nosso amigo Moraes, taxista, certo? Precisou de um taxista 10, com segurança 1000, é o Moraes. E o nosso amigo da Multigás, nosso amigo Joel, e ela, Nabila Kellen, fotógrafa, que é a nossa técnica geral aqui no Mentalize, certo? É fotógrafa, é social media. Ela só nunca me deu a alegria de aparecer nas telas. Ela foge das telas. E não poderia deixar de agradecer ao meu amigo Luciano Francisqueto, fora eleito o melhor prefeito da Bahia, cumpriu 2 mandatos em Itabela, né? Assim, realmente com maestria, obrigado, com maestria, né? E o nome de Luciano hoje está sendo ventilado aí em todos os cantos e recantos. Olha, uma alegria muito grande ter vocês duas aqui, né? Desculpa pela simplicidade do estúdio, eu sei que vocês são 2 figuras aí que têm visitado vários podcasts maravilhosos. Joana, você foi uma surpresa boa na campanha nossa, não é? Raira, muito bom te conhecer, Deus te abençoe muito. Nós estamos chegando ao final e eu queria que vocês trouxessem as considerações finais desse podcast e muito obrigado por finalizarem, né, esse mês das mulheres aqui no Mentalize. Gente, ele tá sendo humilde, viu? Porque o negócio aqui é bonito, o negócio aqui é chique. Eu já cheguei tirando foto aqui, ó. É chiquérrimo. Bom, eu quero agradecer, Miro, a oportunidade, tá? Como eu falei, é muito importante isso que você está fazendo, né? Abrindo oportunidades aí para dar visibilidade para nós, mulheres que estamos aí correndo atrás, lutando há anos. Quero aproveitar também a oportunidade para falar, você, mulher, desperte. Eu tenho falado muito isso no meu Instagram, para vocês despertarem, pararem de ficar condicionadas aí ao mundinho que colocaram a gente. A gente é muito mais do que isso, a gente é muito mais do que essas limitações que impuseram pra gente tantos anos. É só a gente tentar abrir a mente aí, seguir pessoas como eu, como Joana, que sempre tá aí influenciando na questão do despertar das mulheres. Quer deixar seu Insta aí? Por favor, @Raira Carla, RAIRACARLA, Raira Carla. Pronto, Joana. Bom, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez, né, poder dividir os nossos conhecimentos e também aprender, porque hoje também foi um aprendizado muito grande, até para ver o viés sobre o olhar do homem, de como ele, né, enxerga ali nossas lutas. Meu olhar tá legal? Espero que a gente tenha outras oportunidades de ter outras trocas. Devolvo a você as suas palavras, foi um grande presente ter te conhecido também, porque eu era de um mundo totalmente inverso ao que a gente se deparou, né? Espero aí que a gente consiga fazer muito caminhar ainda na política de Porto Seguro. E eu estou extremamente honrada. Quero agradecer a presença da minha amiga Laura, que hoje veio aqui ser a nossa assessora. Lindíssima. Laurinha. E a Nabila, né, que deu aí todo esse suporte pra gente. Miro, obrigada. Aproveite, Miro, perdão, viu? Aproveite para fazer o convite aqui, ó, que eu já pego o recorte e já mando pro prefeito Girlei. Sim, quero aproveitar, certo? Ok? Então eu quero aproveitar esses últimos minutos do nosso podcast Mentalize e convidar você, Vossa Excelência, prefeito Girlei, que ganhou essas eleições em Cabralha, para estar aqui conosco no nosso Mentalize.
preciso conversar contigo, prefeito, não é? Eu sei que não foi fácil sua vitória, não é? E nós precisamos contar essa história aqui no Mentalize. Gilei, você é meu convidado e não corra não, senão eu vou atrás. Valeu? Estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Mentalize de hoje. A todos um forte abraço do tamanho do céu. E segunda-feira nós estaremos aqui com o pastor Emerson. Na terça-feira estaremos com Tadeu Prosdocimi. É meu padrinho, é o nome chique. Tadeu estará aqui na terça-feira e quem fala é Tadeu. E na sexta-feira o vereador Anderson Richelli estará aqui na sexta-feira, o vereador Dr. Anderson. Então esses serão os nossos entrevistados da semana que vem. A todos um abraço, obrigado minha gatinha, mais uma vez, obrigado a todos e que Deus nos abençoe e nos guarde e até segunda-feira aqui no Mentalize.